bom dia! Bom dia, povo de Deus! Graça e paz do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, amém? Sejam bem-vindos aqui a essa aula, a nosso estudo da Escola Dominical, aqui da Igreja Metodista em São Roque. Que bom que você está conosco, que bom que você está conosco aqui, Deus te abençoe, que você possa curtir esse momento aqui junto conosco, tá bom? Abraço para todos, saudades. Olha só uma novidade aí, né? A gente vai começar a conversar enquanto liderança da igreja para tentar voltar à nossa aula de escola dominical presencial. Aguardem novidades, tá bom? Por enquanto é um início de conversa ainda, mas temos algumas determinações já do MAI, né? Ministério de Apoio Episcopal, para a gente ter uma conversa essa semana. Legal. Independente disso, a gente vai continuar aqui na nossa aula, tá bom? É isso aí, vamos lá. Nosso desafio de hoje é a lição número 21, que nós falamos na semana passada, né? Igreja, consolo e cuidado. O texto é o 2 Coríntios 1, de 3 a 11. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso nós estamos alegres, né? Obrigado, Deus, por esse tempo aqui com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com meus amigos, por todos aqueles que estão tendo acesso a esse vídeo, Pai. Muito obrigado mesmo, Senhor. Para começar, então, a nossa aula de hoje, né? Igreja, consolo e cuidado. Semana passada a gente viu aqui que nossa igreja em São Roque, ela tem uma história. Nossa igreja em São Roque comemorou 122 anos de fundação aqui na cidade. E hoje à noite, dia 25, né? Esse vídeo vai estrear dia 25, nós temos o nosso culto especial de aniversário. Um culto onde nós vamos reencontrar pessoas que nós não vemos há muito tempo. Para começar a lição de hoje, então, eu quero fazer uma afirmação. Vivemos em uma sociedade imediatista. Sim, concordamos com isso, ok? Já que concordamos, rapidamente, né? Então, o que é uma sociedade considerada uma sociedade imediatista? É onde não se tem tempo para reflexões sobre os próprios atos, formas de ser, sobre as formas de ser e sobre a nossa forma de pensar. Tudo que há é a necessidade por consumir, a necessidade de sobrepujar, de exceder, de ultrapassar, de ser mais ou de ser melhor que o outro. Essa é uma sociedade chamada a sociedade imediatista, né? Nesse contexto de sociedade imediatista, então, quanto menos se pensa, melhor. Parece que a vida se tornou uma realidade imediata e o caráter da nossa vida, né? Nós podemos chamar assim, o caráter processual, ficou perdido no tempo, ficou perdido no espaço. E esse fator tempo que nós vimos aqui, né, e a velocidade que das mudanças, elas estão afetando esta forma nossa de viver e o nosso modo de nos relacionarmos uns com os outros. Lembrando que a unidade 3 da nossa revista aqui, ela é uma unidade bem extensa, que trata da maturidade, né, nas relações entre as pessoas, nas relações interpessoais. E esse fator tempo e a velocidade dessas mudanças, então, como nós dissemos, ele tem afetado a nossa forma de viver e a nossa forma de nos relacionarmos. Não sei se você, impaciente, é ou não é impaciente, mas se você alguma vez se pegou tentando fazer uma coisa que é rápida e acabou demorando alguns segundos a mais e você se irritou por causa disso, você é imediatista. Você vai abrir uma página, não dá certo. Você vai fazer uma consulta na internet, no Google, qualquer outro site, não dá certo. Qualquer outro aplicativo não dá certo. Algumas páginas não carregam, você fica nervoso. Enfim, deixa eu dar alguns testemunhos aqui de que as coisas antigamente levavam mais tempo e hoje nós queremos elas rapidamente. Lá pelos idos de 1985, meados de 1985, eu trabalhava numa empresa aqui em São Roque, uma empresa de produção de material esportivo. E uma das funções que nós tínhamos na área financeira era fazer a conciliação bancária, conciliação extrato bancário. Para que isso acontecesse, a gente tinha que pedir ao banco ou aos bancos, nós tínhamos contas, era mais de um local, para que ele nos fornecesse a cópia dos extratos. E essa solicitação era formal, tinha que mandar um memorando, alguma coisa assim, ser protocolado do banco, o banco aceitasse esse memorando, essa solicitação. Depois de um certo tempo, a gente passava para retirar, para buscar, né? O banco gerava o extrato que a gente precisava para fazer a conciliação, a gente ia buscar, então a gente começava a conciliação. Ou seja, tempo, precisávamos de tempo. Nessa mesma empresa, nós tínhamos que atualizar as nossas listagens, né? Porque não era automático, né? Não se dava baixa, não tinha um computador em cada mesa. Então nós fazíamos as nossas planilhas. Quem é da época de cortar o zero para diferenciar da letra O, né? Você sabe do que eu estou falando, né? Então, nós fazíamos as planilhas com as baixas, com as inserções, sei lá, sejam elas assim, uma prorrogação, um desconto,
uma baixa, qualquer que seja a finalidade, depois a gente conferia a planilha que a gente fazia, pegava essa planilha, mandava para uma empresa que pegava essa nossa planilha e digitava para que essa planilha gerasse uma listagem. Nós recebíamos uma cópia da listagem, conferimos se estava certo aquilo, devolvimos o ok para a empresa gerava uma listagem grande, enorme, que ficava lá à disposição nossa para consultas eventuais. Tempo, necessitava de tempo. Uma outra situação que eu lembrei quando eu estava pensando na questão do imediatismo, né? No colégio, quando o professor passava um trabalho, uma pesquisa que nós fazemos, nós tínhamos que ir à biblioteca municipal da cidade para fazer. Dificilmente tinha um livro, tinha um atlas em casa disponível, mas nós íamos à biblioteca para fazer essa consulta. E chegando lá, e a classe toda, quase que na mesma noite, né? Normalmente à noite nós tínhamos que fazer a consulta. E ou a gente trabalhava, tinha um livro só, ou um ou dois no máximo, ou a gente trabalhava junto, em equipe ao redor do livro, se debruçava ali, ou a gente tinha que esperar a nossa vez. Ou seja, tempo, necessitava de tempo. A necessidade, então, de querer tudo para agora é um dos aspectos que caracteriza a cultura do imediatismo, e isso afeta todos, tanto adultos como crianças, tá certo? Nós, as pessoas, o ser humano, de forma geral, sempre buscou satisfazer as suas necessidades, e isso não é nada novo, nada novo na sociedade. Mas com a expansão da cultura digital, né, nós estamos aqui usando a cultura digital, os limites de tempo necessários para realizar uma ação e obter o seu resultado, eles foram, de certa forma, muito reduzidos, chegando a quase zero. A partir disso, então, a gente acaba por criar um modo de vida no qual são exigidas respostas imediatas para quase todas as situações, para quase tudo. E essa cultura do imediatismo, então, queridos, ela traz a sensação de que nós estamos em um eterno presente, vivemos o agora sempre, né? Onde tudo deve ser resolvido de forma instantânea, de forma imediata, agora. Vencer a necessidade de se ter tudo para agora é o principal desafio da cultura imediatista, né? E na maioria do tempo, as pessoas estão atentas aos seus próprios interesses. Eu olho para mim mesmo, dificilmente eu tenho tempo para as outras coisas, para as outras pessoas. Inclusive, para os seus próprios interesses espirituais também. Por outro lado, né, dividir nosso tempo com alguma pessoa, com alguém que está precisando, necessitando ser escutado, uma pessoa que precisa ser escutada, nem sempre faz parte das nossas prioridades. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são as suas prioridades, meus queridos, minhas queridas? E já vou dizendo assim, né, se a sua prioridade não estiver incluído pessoas, não estiver incluído gente, já de cara eu vou pedir para você dar uma repensada nas suas prioridades, tá? E de preferência mudá-las, tá? Se fazemos parte de uma comunidade de fé, né, uma igreja, no caso, nós fazemos parte da Igreja Metodista de São Roque, parece mais fácil transferir, né, esse caráter, esse cuidado e o aconselhamento, né, de alguém para alguma pessoa aos pastores, ao ministério pastoral. A gente sempre começa as nossas aulas, então, falando dos nossos objetivos. E normalmente eles são sempre 2 objetivos. Mas eu me atreveria aqui a colocar um terceiro objetivo, tá bom? Os objetivos apresentados pela nossa lição, então, são esses 2 que você vê aí. Compreendermos as dimensões, ou seja, o tamanho, a necessidade, a grandeza no sentido de valor, tá? Do aconselhamento. Quanto vale o aconselhamento? Quanto vale para quem está sendo aconselhado, né? Para o aconselhando? E o cuidado mútuos como serviço cristão para toda a igreja. Compreender as dimensões do aconselhamento e cuidado mútuos como serviço cristão para toda a igreja. Não é só dos pastores isso. E o objetivo número 2 é apresentar, então, as etapas e os cuidados do ato de aconselhar. E como eu me atrevi, né? Um terceiro objetivo bem claro para essa nossa aula de hoje, eu me atreveria a colocar aqui, nos enxergar, cada um a si mesmo, né, como parte responsável no cuidado e no pastoreio uns dos outros, tá bom? É deste importante assunto que vamos tratar hoje, então, à luz dos ensinamentos de Paulo. Definidos e esclarecidos esses nossos objetivos, vamos ler o texto, então? 2 Coríntios 1, versículos 3 a 11. Diz assim, Paulo, então, saudando a igreja de Coríntios, é a segunda carta que ele escreve a essa igreja, ele diz assim, versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Guarda isso. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus,
possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. Porque, assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também transborda o nosso consolo por meio de Cristo também. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês, Paulo escrevendo para os Coríntios. E esse consolo, ele se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês está firme, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo fala das suas experiências, então, vividas em Éfeso, né? É um motivo de estudo para uma outra oportunidade, tá bom? Para te ver isso aqui detalhadamente. Mas tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou, aleluia, e livrará, glória a Deus, de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Nós lemos, então, na Bíblia de Estudo e Discipulado, aqui na Nova Almeida Atualizada, tá bom? Vamos lá. A igreja de Corinto deu para Paulo mais trabalhos do que todas as outras igrejas em conjunto. Acredite nisso. Não resta nenhuma dúvida de que o apóstolo Paulo está aqui preocupado com as consequências que o sofrimento daqueles dias que estavam acontecendo, né, anos 67, 70 depois de Cristo, quando a carta foi escrita, a segunda carta, daqueles dias poderiam trazer para os irmãos de Coríntios, tá? De Coríntios. Então, quando ele escreve para a igreja, o seu desejo principal nessa segunda carta é educar essa comunidade, presta atenção, educar essa comunidade a respeito da importância do cuidado mútuo, de parte a parte, uns para com os outros, tá? Dessa importância. No texto que nós lemos, Paulo afirma que Deus nos consola em toda tribulação. Para afirmar e confirmar que Deus nos consola em toda tribulação, ele usa o termo, no versículo 3 que nós lemos, Deus de toda consolação. E para reforçar isso, ele escreve a mesma coisa que ele já tinha escrito para a igreja de Roma. Né? Romanos 15, versículo 5, ele fala assim, Romanos 15, versículo 5, Paulo fala assim, ora, o Deus da paciência e da consolação, olha aí, o Deus da consolação, lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Mais uma vez, Paulo preocupado uns para que a igreja estivesse se estendendo as mãos uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. É isso aí, ó. O Deus da consolação, o Deus da paciência e da consolação, lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns com os outros, segundo Cristo Jesus. É isso. Também podemos perceber aqui, queridos, a importância que Paulo dá ao consolo divino, afirmando que Deus, ele é a fonte inesgotável de refúgio, Deus é a fonte inesgotável de força para nós seguirmos adiante, seguirmos mesmo diante das dificuldades, tá certo? E as palavras aqui, consolo, conforto, elas trazem em sua raiz a ideia de companheirismo, né? Relacionamento mútuo, né? Além de outras palavras, como assim, na sua raiz? Consolo é sofrer com, consolo é andar ao lado de, consolo é sentir alguma coisa com outro e consolo é trabalhar com o outro. Sempre a ideia da mutualidade, tá bom? Entendemos aqui, então, que o sentido é sempre uma ação a dois ou mais, tá bom? Isso tem que ficar claro para nós, legal? Então, a palavra grega para consolação, você está dando uma olhadinha aí, é paraklesis, da mesma raiz de parakletos, que é usada para o Espírito Santo. E essa palavra, né, consolação, paraklesis, ela também é traduzida, como nós vimos aqui, como conforto, e além de conforto, também como, olha aí, encorajamento, isso mesmo. E lembra que encorajamento, né, na aula da semana passada, quando nós falamos a respeito da Igreja de Jesus Cristo, né? E nós citamos no vídeo da semana passada só 5 benefícios da nossa comunhão, né? Nossa comunhão uns com os outros. Nós somos levados a nos encorajarmos uns aos outros, palavra que é traduzida por paraklesis.
crescimento, ajuda, força e amor. Esses são alguns atributos, alguns benefícios da vida em comunhão. E além de tudo, Paracleses também traz a ideia de chamar de lado ou se colocar de lado, ao lado de alguém. Paulo primeiro diz que Deus ele age em nós dessa forma. Né? Ele anda conosco, ele caminha conosco lado a lado, inclusive fazendo-nos participante dos sofrimentos de Cristo. E consolando-nos, né, nessa condição. Que condição? Essa condição que nós estamos de andar, de sermos participantes do sofrimento de Jesus. E dessa forma nós somos capacitados a fazer o mesmo com as outras pessoas também. Assim, Paulo está dizendo que ele está feliz mesmo com os sofrimentos, porque os seus sofrimentos, olha só, né? Parece meio esquisito ver isso, nós já estudamos isso tempos atrás, né? Porque os seus sofrimentos estão sendo bênção para a igreja de Coríntios. Ele está usando aqui o seu testemunho. Ele está usando aqui o seu testemunho, aquilo que aconteceu com ele, para ser bênção para a vida das pessoas. Como assim? Tranquilo, né? Segundo o ensinamento de Paulo, né? Passado aqui à igreja de Coríntios, quem sofre é consolado. E quem sofre e é consolado poderá chamar as pessoas, né, que estão sofrendo para o seu lado. Aqui, irmã, chega aqui do meu lado, vamos conversar. Eu já passei por essa experiência que você está passando. Vamos conversar. Pode falar comigo, pode se abrir, né, sem vergonha nenhuma, para assim se ajuntarem a nós e dividir o seu sofrimento, compartilhar o seu sofrimento, assim como Paulo fez, né, sem vergonha nenhuma da situação que estava vivendo. Com certeza, né, todos nós estamos sujeitos a sofrer. Eu diria assim, né, eu diria assim, né, e é por isso que ele, né, então Paulo, ele também faz questão de deixar claro, nítido à igreja em Coríntio, que o fato dele contar com a misericórdia de Deus não o tornava isento das tribulações e das dificuldades da vida, de forma nenhuma, né? Ele não esteve livre das perseguições e tribulações. Pelo contrário, olha só, né? E foi a consolação de Deus que fez toda a diferença nesse processo. E essa consolação, em muitos momentos, foi revelada não só assim, de Deus para ele, mas aquilo que nós falamos não foi só na vertical, mas foi na horizontal também. Foi revelado por meio da presença e do cuidado e das orações dos irmãos e das irmãs por ele e para ele no seu ministério. E o que a gente vai ver então assim, vamos tentar apontar o caminho para transformar esse sofrimento, assim como Paulo fez, em algo benéfico para nossas vidas. E em outro sentido, o que a gente vai ver então, o que eu posso fazer a respeito disso? Qual é a minha parte em tudo isso? Vamos ver então, tentar aprofundar o estudo dessa palavra que Paulo trata aqui, e o estudo procura trazer para a gente a lição também, que é a palavra consolação. Primeiro, precisamos dar uma olhadinha na unidade de atributos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 1 João 2,1, você está vendo o texto aí, o versículo? Cristo é chamado então de advogado, ou Paracletos. 1 João 2,1, Cristo é advogado. Paracletos, a palavra original, no grego. Em João 14,16, no Evangelho agora, o Espírito Santo é chamado por Jesus de Consolador, Paracletos, no grego. E no texto que nós estamos vendo aqui, né, em 2 Coríntios 1, versículo 3, Deus, nosso Pai, ele é posto sobre toda a consolação, Paracleses. Então, a gente entende aqui, meus queridos, minhas lindas, que a Trindade ela é perfeitamente única, não só nesse atributo, mas em todos os outros. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, são nossos eternos consoladores, paracletos. Em João 14,16, como nós vimos agora, Jesus afirma a seus discípulos, né, e essa lição, esse ensinamento chega para nós até os dias de hoje, que Deus enviaria o outro Consolador. Essa palavra outro é do grego allos. E no grego, a palavra allos, você está vendo aí, nos dá a ideia de outro, mas não outro diferente, mas sim outro completamente igual, de mesma natureza. Então o Espírito Santo é o próprio Deus. Amém, queridos? E sobre esse versículo 3,
que estamos debruçados aqui, então, né, no nosso estudo, que é a palavra consolação, Wesley, ele traz o seguinte comentário. Ele diz assim que consolo ou conforto é a expressão visível, clara, nítida, expressada da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e para com seus filhos e filhas. Deus mostra a sua misericórdia dentro da aflição, quando as pessoas estão na aflição, na própria aflição. Ele dá conforto durante e depois da aflição. Então a gente pode concluir, portanto, que ele é denominado, como diz o versículo 3, Deus de todo conforto, ou Deus de toda a consolação. E é por isso que o texto deixa bem claro para nós que na experiência com Deus, ao mesmo tempo que a pessoa ela é abençoada, ela possui condições de abençoar os outros também. Olha só o texto que nós lemos, 2 Coríntios 1, versículos 4 e 5. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que tiverem em qualquer tribulação. E esclarece ainda essa situação, olha só, porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim transborda o nosso consolo também por meio de Cristo. 2 Coríntios 1, 4 e 5. Nos versículos seguintes, então, Paulo faz questão de explicitar, de deixar claro para nós que em Cristo o sofrimento se transforma em fonte de ensino e convite para o sustento mútuo. Ou seja, a minha experiência vai ajudar outros a viverem, a passarem por essa experiência. Ou a minha experiência vai me ajudar para situações futuras que eu possa viver outros sofrimentos também. Então ele faz questão de deixar isso bem claro. Que em Cristo o sofrimento se transforma em fonte de ensino e convite para sustento mútuo. E é essa vivência, né? Que vivência, queridos, de receber consolo e ser instrumento de consolo que Paulo deseja que a igreja aprenda e vivencie, né? E coloque em prática, pois ele mesmo precisava de apoio da comunidade mediante a tribulação que estava passando. É isso mesmo. Lembra que nós falamos que nós ousávamos colocar um terceiro objetivo, né? E esse terceiro objetivo, ele é nos enxergar, cada um a si mesmo, como parte responsável no cuidado e no pastoreio mútuo. Como? Vamos dar uma olhadinha o que a revista traz para a gente? Ninguém tem o poder de efetuar um livramento divino que acabe com o sofrimento da outra pessoa. Mas podemos, como estamos falando aqui, meus queridos, pela experiência divina das nossas próprias lutas, o que nós podemos fazer? Encorajamento, paracletos, tá? Quem sofre com nossos testemunhos, encorajar não é quem sofre com os nossos testemunhos, encorajar quem sofre dando os nossos testemunhos, falando das nossas experiências, tá? De cuidado nesses tempos, como nós passamos, como nós vivenciamos esse tempo. E nesse exercício, né, a escuta, né, prestar atenção no que o outro está falando, ela é fundamental, porque qualquer resposta nossa deve ocorrer mediante aquilo que a pessoa está falando para nós, né? Mediante a escuta verdadeira e atenta de quem se achega a nós. Foi uma aulinha das crianças dias atrás, tá? Não sei se vocês se lembram. É que só eu acompanho a aula das crianças, né? Por necessidade e por prazer também, tá bom? Nos enxergar como parte responsável no cuidado e no pastoreio mútuo. Como? Aí nós teremos duas situações aqui. Não precisamos ter respostas prontas, imediatas para os problemas que nos chegarem. Se alguém chegou com uma dificuldade, não precisa na lata, como a gente fala, ter resposta para tudo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Às vezes é melhor nada falar do que falar besteira. Assuntos de nossas lições, alguns dias atrás também. E, além de não precisar ter respostas prontas e imediatas para todos os problemas que nos chegam, abnegação, superarmos, vencermos as velhas tendências egoísticas, nossas próprias, né, da nossa personalidade e trabalhar para o benefício de uma outra pessoa, causa ou princípio. Ou seja, Jesus, ele era craque, ele é craque em fazer isso, né? Os exemplos estão na Bíblia, né? Quando ele deixa tudo para atender uma pessoa, não importa. Estamos fazendo uma colheita excepcional aqui, não. Tem alguém precisando de mim. Lembra da viúva de Sarepta? Ele larga tudo e vai até a viúva de Sarepta, não, a viúva de Naim. Ele larga tudo e vai ao encontro para chegar na hora, né? Viaja, sobe morro acima, como nós falamos, né? Sobe e vai encontrar com a viúva.
O endemoniado da cidade de Gadara, da mesma forma, Jesus estava numa ministração grande, forte, ele para tudo, fala para os discípulos, eu preciso do outro lado do lago, tem uma pessoa precisando de mim lá, e ele vai socorrer essa pessoa. Então, abnegação, né? Isso, abnegação, vencer as nossas tendências egoísticas para trabalhar para o benefício do outro sempre, do outro sempre. E quantas vezes, né, nós não escutamos bem porque nós já estamos pensando, né, quando a pessoa está falando aquilo, a gente está pensando numa resposta pronta para dizer para a pessoa. E quantas vezes isso acontece, né? Ela nem espera ela discorrer e já está querendo vomitar alguma coisa em cima dela. E quando isso acontece, a nossa resposta é fruto do quê? É fruto não do que a pessoa está precisando, mas daquilo que nós temos como a nossa verdade e os nossos achismos aqui, né, entre aspas, não da escuta atenta que nós fazemos. E por outro lado, né, quando nós escutamos a dor de forma atenta, nós, por exemplo, podemos fazer um segundo exercício, que é o exercício da empatia, né, nos colocar no lugar da outra pessoa. Isso pode e ajuda muito a conter os nossos julgamentos, os pré-julgamentos, os nossos conceitos ou os nossos preconceitos, tá bom? E aceitando, então, o fato de que muitas vezes não teremos respostas, né, e apenas seremos uma companhia e meador, se a gente aceitar isso, né, nem toda hora eu vou ter resposta para tudo, mas às vezes mas a maioria das vezes eu posso ser uma companhia agradável e meador. Isso pode nos ajudar a abrir espaço para que o agir de Deus aconteça de forma abundante na nossa vida. Por quê? O poder de Deus se aperfeiçoa em meio às nossas limitações. Isso mesmo. E a gente não pode esquecer, nem sempre nós vamos ter sucesso em nossos aconselhamentos. Aconselhar, quando a gente aconselha alguém, não tem a ver com conseguir mudar e moldar essa pessoa. Não, de forma nenhuma. Aconselhar não é isso, né? Lembra dos amigos de Jó? Motivo das nossas aulas dias atrás, nós estamos na lição 21 hoje, a lição número 13, Jó, amizade na angústia. Não sei se você lembra dessa aula. Nós conversamos sobre isso, né? É muito mais fácil ser amigo ou ter amigos nos momentos de alegria, de festa e de fartura. E, consequentemente, a gente entende que é mais difícil quando as experiências são de dor, tristeza e sofrimento. Mas são nesses momentos, ou são esses momentos que provam e comprovam as amizades. Provérbios 17 diz que o amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce um irmão. A atitude dos amigos de Jó, naquela época, né, no comecinho do livro, nos mostra que a amizade ela precisa ser dinâmica, deve nos mover em tempos de sofrimento, nos mover aqui, aí em direção. Os amigos de Jó largaram o que estavam fazendo e foram ver o que estava acontecendo com ele, né? Em direção aos amigos e amigas que passam por dificuldades, isso mesmo, né? Mesmo assim, os amigos de Jó, né, eles se sentem na obrigação de falar, na obrigação de aconselhar, na tentativa de trazer, talvez a intenção fosse muito boa, alívio para a sua dor e ao seu sofrimento. E a história vai se tornar mais complexa ainda à medida que eles tentam orientar Jó em seu momento de angústia, né? Amizade em meio à angústia é diferente da amizade no meio da alegria e das relações da festa, da fartura, como nós falamos agora. E esse me parece, né, o querer falar, o querer achar, dizer que estava acontecendo aquilo com Jó por conta das situações que ele estava vendo. Esse foi o grande erro deles, né? Parece que eles levaram em conta mais as suas visões de mundo, daquilo que eles viviam naquela época, né? E menos a angústia do amigo e do sofrimento que o amigo estava vivendo, tá bom? Isso os levou a se perder no meio do exercício da sua amizade. Eu diria que então o grande desafio para aquele que aconselha, ou para aquela que aconselha, né? É agir simplesmente como um instrumento de conforto. Um instrumento de conforto, um instrumento de esperança, para trazer um pouco de alívio em meio à dor, em meio ao medo, em meio às alegrias da vida, né? Um grande desafio de quem aconselha é procurar ser ali a presença de Deus que se importa, de um Deus que se importa, que está perto e que ama em todos os tempos. É isso. E o papel de quem aconselha é claro, né? Se a gente entender assim, né? É ajudar as pessoas diante dos desafios da vida.
Isso, presta atenção, queridos, isso não significa, de novo, insisto, ter respostas, mas em amor, ajudar a pensar sobre a situação. Em amor, ajudar a pensar sobre aquilo que está se vivendo, né? Lembre-se, Deus não precisa da nossa defesa, apenas do nosso testemunho. É mais fácil falar do que Deus fez ou fez conosco, do que outras coisas. Portanto, antes de emitir qualquer tipo de julgamento a quem estiver ouvindo, a gente precisa amar essa pessoa. E é por isso que eu digo, né? Diante das nossas lutas e das lutas dos outros, nós não podemos esquecer. Primeiro, Deus cuida de nós. No exercício de expor o seu sofrimento, Paulo, reconhece que ele é frágil, que ele não é super-homem, que ele não é um super-herói, mas também revela um Deus cuidadoso que, em meio a esse sofrimento que ele estava vivendo, se mostrou como fonte de consolo, como fonte de bondade e como fonte de misericórdia, né? A experiência do nosso sofrimento, ela faz com que nos deparemos com a nossa fragilidade. Mas, olha só, queridos, a maturidade cristã nos leva a perceber que a nossa força está justamente nisso. No que? Em abrir mão de todo e qualquer controle para que o Deus Consolador possa agir, pois a sua graça nos basta. Segundo Coríntios 12, 7 e 10. Quem, então, dessa forma se lança, né? Olha aí a figura, né, do menino, né? Quem dessa forma se lança, se dispõe a ser agente de consolação na vida de quem sofre, não pode perder de vista os seus próprios sofrimentos. Não ter vergonha das suas dores, não ter vergonha das suas fragilidades, isso é poder, não é vergonha, né? É muito poderoso no processo de consolação do próximo. Reconhecer que não somos, como eu disse, né, super-heróis nos ajuda, inclusive, a não exigir de quem consolamos posturas impossíveis de serem tomadas. Além disso, as nossas experiências com o cuidado divino em nosso sofrimento, elas se transformam em, como disse, como estamos reforçando aqui, em testemunhos na nossa ação consolatória, de consolação aos outros. É isso, meus queridos. Da mesma forma que nós entendemos que diante das nossas lutas e das lutas das outras pessoas, nós não podemos esquecer que Deus cuida de nós, também não podemos esquecer que Deus cuida através de nós, certo? Seguir a Jesus é viver uma espiritualidade comunitária, que vai além da satisfação das nossas necessidades individuais, né, do nosso egoísmo, e se compromete com o cuidado de quem e para quem precisa. Deus chama a igreja ao cuidado mútuo. Uma pessoa madura na fé, né, portanto, maturidade cristã, né, ela se compromete com o ministério da consolação na vida de outras pessoas, sejam elas da igreja ou não. Uma igreja madura, ela entende o seu papel de agente, papel de agente de consolação no ambiente onde ela está inserida. A igreja precisa pensar em desenvolver a consolação em forma de ministério. 122 anos em São Roque, a igreja metodista. Nosso papel aqui está muito claro, né, com relação à sociedade onde nós vivemos. E quando a gente encara a consolação como um ministério que precisa e deve ser desenvolvido por nós e pela igreja, nós não podemos esquecer os desafios que essa iniciativa pode trazer para a gente. Por exemplo, nós temos que nos preparar as pessoas, preparar o ambiente. Nós temos que ver se o caráter de confiabilidade que nós mostramos para a sociedade, se as pessoas vão se achegar até nós, né? E principalmente entender que vai haver mudança na nossa rotina, se nós estivermos pensando em nos dedicar mais ao próximo, tá bom? E, por fim, o engajamento espiritual e emocional com a dor dos outros. Lembra que nós falamos, então, no início, que nós vivemos numa sociedade chamada imediatista? E é exatamente essa sociedade imediatista, queridos, que necessita imediatamente, olha o jogo de palavras aqui, né? De uma igreja pronta para ser instrumento de paz, uma igreja pronta para ser instrumento de esperança. E para essa sociedade, né, nossas experiências de superação, assim como foi a experiência de Paulo, né, a nossa experiência de superação dos sofrimentos com a ajuda de Deus e das pessoas podem, entenda isso, se tornar instrumentos potentes na mão do Senhor, né, para anunciar aquilo que o Senhor faz através de nós e pode fazer através de nós. Então, reunir-se em grupos de pastoreio mútuo, conhecer, estudar mais sobre aconselhamento, pode constituir um lindo caminho novo na nossa igreja com um novo ministério. Precisamos partilhar nossas experiências, construir uma rede de escuta e pastoreio, especialmente nesse tempo, eu diria, né, que aí estamos vivendo, né,
Hoje, dia 25 de julho de 2021, um tempo ainda de perdas por conta da Covid, da experiência com a Covid, tá bom? Então, chegando no final, meus queridos, Paracletos, né? Para alguns, consolador, ajudador. E ele é mesmo, né? Consolador, ajudador. Mas na perspectiva do estudo, na perspectiva proposta por esse estudo de hoje, muito mais que isso, né? Então, Paracletos, formado pelas palavras gregas para, que significa ao lado de, e kletos, que significa chamado, de uma forma literal, nós podemos entender que pode ser traduzido como aquele que é chamado para andar lado a lado. É exatamente isso que Deus quer de nós e para nós. Ele vem andar ao nosso lado, ser coadjutor conosco, levando nossos fardos, levando as nossas dores. E se Ele vem carregar nossos fardos, nossas dores, assim, sem fardos agora e sem dores, será que nós não poderemos nos ajudar, né, o próximo a carregar seus fardos e aliviar as suas dores? Sobre pessoas vencedoras, né, eu diria que vencedores não vencem dores, mas vencem dores. Amém? De novo, vencedores não vencem dores, mas vencem dores. Amém, meus queridos? Concluindo então, né, meus queridos, consolo e cuidado fazem parte da vocação da igreja que o Senhor Jesus levantou, da igreja que o Senhor Jesus preparou. Ao experimentar o consolo, a graça, o amor, ao experimentar a misericórdia de Deus, nós nos transformamos em agentes de consolação também. No exercício do consolo e do cuidado mútuo, a igreja compassiva e madura, ela se compromete com esse projeto que garanta, em primeiro lugar, acolher as pessoas, escutar sensivelmente, estar atento àquilo que elas têm para falar, interceder por elas, criar espaços que podem curar e libertar por meio de conversa, por meio do diálogo, por meio do afeto dispensado, tá bom? É na graça de Deus e sua palavra que encontramos forças, só aí mesmo, para responder a esse chamado e a orientação necessária para assim viver, para assim agir conforme a vontade soberana do Senhor. Se esse é seu dom, meu querido, se esse é seu dom, minha querida, apresente-se ao Senhor, procure seu pastor, procure sua pastora, né, da sua igreja, seja um agente da graça, amor e salvação no aconselhamento da sua igreja local. E é um trabalho que pode ser feito tranquilamente à distância. Amém, meus queridos? Que essa lição possa ter falado com você, ter despertado um novo ministério, se assim for da vontade do Senhor, sobre a sua vida. Semana que vem vamos voltar, então, aqui, acho que a lição é a lição 22, não é isso? Relacionar-se com Jesus. Olha só, essa lição é a número 22 de 23 dessa nossa revista aqui. Está chegando ao final e já temos uma nova revista para estudar aqui, tá? Vai falar muito do Antigo Testamento, histórias do Antigo Testamento. Então, lição número 22, relacionar-se com Jesus. Texto bíblico, se você quiser dar uma adiantada aí, 1 Pedro 2, 21 e 23. Eu escrevi na frente aqui quando eu li o texto, é difícil. Difícil para nós, mas junto com o Senhor tudo é possível, tá bom? Então é isso aí, queridos. Nos veremos lá. Obrigado pela tua companhia, te agradeço mais uma vez. Boa semana, abençoada em nome de Jesus. O culto hoje é um culto de aniversário, um culto especial, dia 25 de julho de 2021. Vejo vocês à noite, para quem eu estiver lá, tá bom? Para quem estiver lá conosco, tá bom? Deus seja contigo, meu irmão. Deus seja contigo, minha irmã. Obrigado mesmo pela tua companhia. Deus te abençoe, Deus te guarde. Fiquem na paz, se cuidem. Um beijo para vocês. Até a próxima. Amo vocês. Tchau.